Danilo, Boa tarde mais uma... Oi, desculpa, professor, pode falar. As perguntas vão vir via chat ou no áudio mesmo? Nós temos o Q&A, né, que é essa ferramenta QIA, que servirá para que eles façam as perguntas ao longo da palestra. Eu, inclusive, vou dar aqui as breves instruções, além da sua apresentação, já informo também como vai funcionar o QIA. Okay. Perfeito, professor. Então, mais uma vez, boa tarde, pessoal. Aos que ainda não participaram de nenhuma palestra, sejam bem-vindos ao nosso Fórum de Profissões, já consolidado, já há bastante tempo a gente faz isso, mas dessa vez no formato online, certo, pessoal? Estamos aqui, então, para fechar os ciclos de palestras do nosso primeiro dia. Temos o professor Nelson Lerner Bart, não sei se pronunciei corretamente o nome, espero que sim. Obrigado, professor. O professor Nelson, ele é professor da Fundação Getúlio Vargas, e ele vai falar para a gente sobre administração de empresas. Então, como eu disse, né, eu vou falar rapidamente aqui do QIA, que é essa ferramenta que vocês têm para interação com o professor. No caso, podem lançar suas perguntas ao longo da palestra. O professor fica a critério dele, ele pode ir respondendo as perguntas, se quiser, ao longo da palestra. Senão, a gente terá aqueles minutinhos finais para que a gente possa responder as perguntas que surgirem ao longo dessa palestra. A gente vai selecionando aqui de modo também a produzir uma discussão produtiva, organizada. Tá certo, pessoal? Então, é isso aí, sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor. Muito obrigado e mais uma vez seja bem-vindo, professor. A palavra é toda sua. Ok. Boa tarde, pessoal. Nós estamos aqui com... Estou vendo aqui uns 14 participantes, é isso, Danilo? Isso, correto. Ok, então vamos lá. Ok. Bom, deixa eu me apresentar. Eu sou Nelson Bart, eu sou professor do curso de ADM, lá da GV, né? ADM na GV, Administração de Empresas lá na GV. Eu sou professor de Estatística e outras disciplinas de Data Science lá, né? Ok. Bom, o ensino médio está acabando, né? Eu acho que nós temos alunos de diferentes anos aqui nos escutando, e o ensino médio, para alguns está acabando, para alguns está chegando na metade, etc. Mas aí começa uma ansiedade, né? O que eu vou ser quando eu crescer, né? Que faculdade que eu vou fazer, né? E hoje em dia a gente tem aqui inúmeras faculdades, né? Nós temos desde psicologia, farmácia, moda, mídias digitais, design, tem até faculdade de design de games, fazer projeto de games. Nem todos os games são tipo Disney World, nem de celular. Alguns games são games de empresa, mas nós temos gastronomia, nós temos de tudo. Por brincadeira, eu coloquei aqui comércio exterior albanês, né? Não sei se nós temos comércio com a Albânia, mas tem curso hoje em dia específico de tudo, né? Então, eu faço uma pergunta para vocês, né? Para vocês refletirem com vocês mesmos, né? Será que vocês já sabem o que vocês querem fazer? Com toda honestidade. E sempre que eu faço essa palestra presencialmente, o pessoal começa a levantar a mão, né? Desde aqueles que têm certeza absoluta do que eles querem fazer, e às vezes eu pergunto, quem não tem a mínima ideia do que vai fazer? E sempre tem um lá que, envergonhado, levanta a mão e fala, eu não tenho a mínima ideia do que eu quero fazer, né? E essa ansiedade, eu acho que é supernatural. Eu acho que é até uma injustiça com os jovens hoje fazer com que eles tenham que se decidir sobre que faculdade que eles vão fazer aos 17 anos ou coisa parecida, né? Então, o conselho que eu dou para vocês é o seguinte, né? Primeiro, a decisão vai ser de vocês.
Vocês vão escutar pais, vocês vão escutar professores, vocês vão escutar a mim, vocês vão ler um monte de coisa na internet, vai ter até pressão dos colegas, mas a decisão é sua, porque a vida é sua, né? Se você não tem muita certeza do que fazer, não se preocupe, porque você vai ter toda a sua vida para depois calibrar. Não é só médico que estuda para o resto da vida. Todas as profissões hoje. Você começa fazendo administração, por exemplo, e depois você se especializa em, sei lá, administração hospitalar. Quando você vê, você está no meio médico tendo feito administração, ou vice-versa, ou médico que depois vem fazer curso de administração com a gente, de pós, para aprender alguma coisa. Você vai estudar para o resto da vida. Então, para diminuir a ansiedade um pouco, relaxa. Escolha, vai pelo coração, escolhe uma faculdade boa, né, e faça o seu curso. Né? Você não vai começar com uma coisa específica. Ah, não, eu vou fazer mídias digitais, né? Sei lá, um curso mídias digitais do estilo A, né? Uma coisa muito específica. Faça algo mais abrangente, numa boa faculdade, que depois você vai ter oportunidade de afunilar, etc. Né? E não fica procurando também profissões com nome sexy. Né? Olha, eu faço aqui marketing XYZ, olha, eu falo para meus amigos que eu faço isso, não é um bom caminho. Faça uma profissão mais geral, pode ser administração, pode ser medicina, pode ser engenharia, pode ser comércio exterior, pode ser arquitetura, o que você quiser, mas não vá pelo nome, né? Só porque o nome é sexy, só porque o nome é charmoso e porque teus amigos vão falar que legal ele faz isso. Né? Afinal, a vida é sua. Né? E a melhor forma de você saber do que se trata um curso é entrar no site da faculdade e olhar, né, quais são as matérias que nós vamos aprender. Isso tem a ver comigo? Né? Tem muita gente que fala assim, olha, eu vou fazer engenharia de produção, que isso é a mesma coisa que fazer GV dentro da USP. Né? Entre aspas. Engenharia de produção não é administração. Se você está a fim de fazer cálculo, que é matemática, né? Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, física 1, física 2, física 3, física 4, química 1, química 2, resistência dos materiais, mecânica dos fluidos, faça engenharia. Engenharia de produção tem tudo isso aí e você vai adorar. Né? Se a tua pegada é outra, eu não quero fazer essas coisas, eu quero fazer administração desde o começo, então você não vai fazer engenharia de produção. Engenharia de produção tem algumas disciplinas de administração lá no final do curso, mas é engenharia. Eu só usei um exemplo, né? O pessoal tem alguns mitos, umas lendas urbanas aqui. Né? Você quer fazer engenharia? Faça engenharia. Né? Olhe as disciplinas, se tem a ver com a sua cara, faça isso. Nós vamos falar daqui um pouquinho das disciplinas que tem num curso típico, vou falar da GV, que varia muito, né, das disciplinas que tem num curso de ADM, e você vai ver se isso tem a sua cara ou não. Né? Bom, o que o administrador faz? O que o administrador faz, se eu pudesse resumir isso aqui em 2 palavras ou 3 palavras, ele vai ter uma série de desafios na empresa, ele verá problemas e saber qual é o problema certo é uma arte e, a partir disso, trará soluções. Né? Foco na busca por melhores resultados. E sempre que eu pergunto para pessoas de 15, 16, 17, até 18 anos o que são resultados na empresa, o pessoal fala gerar lucro. Né? E eu até pergunto, mas para quem vai o lucro? E aí as respostas variam. Né? Às vezes as pessoas não sabem responder para quem vai o lucro. Não vai obrigatoriamente para o administrador. O administrador, normalmente, ele é um funcionário da empresa. Ele pode ser pago, até às vezes bem pago, para administrar a empresa para que os seus acionistas recebam lucro. Quem é o acionista? É o dono da empresa. Mas quem é o dono da empresa? Se for, por exemplo, um restaurante, talvez seja você ou a sua família. Você vai pagar um administrador para administrar o restaurante, para que ele seja conduzido direitinho, mas quem recebe o lucro é você, a sua família, que investiu no começo daquele restaurante. Por outro lado, se você tem ações da Microsoft, né, ou numa empresa brasileira, da Petrobras, né, ou do Bradesco, vamos pegar o Bradesco, né? Então você é um pequeno dono do Bradesco e
o lucro do Bradesco vai ser distribuído entre todos os acionistas, todos os donos do Bradesco, e você vai receber um pouquinho. Então, repara, você pode ser acionista do Bradesco e também receber esse lucro. Então, para quem vai o lucro? Para os acionistas. Quem são os acionistas? Depende se é uma empresa familiar ou uma empresa muito grande, né? Mas não é só o lucro que o administrador não olha só o lucro. Tem os acionistas que vão estar cobrando do administrador, cadê o meu lucro? Né? Mas tem também outros, a gente chama stakeholders, outros interessados no trabalho administrador. Por exemplo, as pessoas que trabalham na empresa. Ninguém trabalha por esporte. E você, para ser produtivo, você quer um salário. E para ser produtivo, você quer boas condições de trabalho, um lugar salubre, um lugar que você tenha boas oportunidades de crescer. E os administradores têm que cuidar para que as pessoas se sintam bem na empresa, produzam, sejam criativos e tudo mais. O trabalhador também está, os funcionários todos também estão de olho no que faz esse administrador, né? O consumidor também, se a empresa gera produtos ruins ou que façam mal para a saúde de alguma forma, né, ou que tem preços absurdos, etc., o consumidor também está de olho no administrador e vai falar: o que está acontecendo com essa empresa? Essa empresa está sendo mal administrada, né? Olha, o governo também está interessado, porque ele recolhe. O governo não tem dinheiro próprio, né? O dinheiro do governo é na forma de impostos das pessoas e das empresas. Então, ele também está olhando para o administrador, ele vai também torcer para que a empresa vá bem, para que pague bastante imposto para o governo distribuir na forma de serviços para a população. Até o meio ambiente está de olho no administrador. Uma empresa que destrói o seu meio ambiente, no mínimo não vai ter mais para quem vender, certo? E hoje a sociedade está muito de olho, né? Porque a gente precisa preservar o nosso meio ambiente, e vocês sabem disso, isso tem a ver com resíduos, embalagens, etc. Moral da história, nós temos um monte de gente que está olhando para o trabalho desse administrador. Quer dizer, resultados não é só lucro, tem um monte de coisas. Então, ele tem desafios, tem problemas, traz soluções, traz resultados para um monte de gente, né? Bom, aqui está a minha figurinha que eu uso para o administrador, né? O administrador é um profissional que faz tudo ao mesmo tempo, né? É um profissional multicompetências, né? E da mesma forma que ele tem que saber finanças para poder administrar a parte financeira da empresa, ele tem que saber lidar com pessoas, a parte de recursos humanos ou de pessoas, e tem que saber marketing para poder lançar os seus produtos e tudo mais. Então, o administrador é um profissional multicompetências, né? Talvez um biólogo consiga se especializar num aspecto, o administrador ele tem que ter uma visão mais abrangente, né? E aqui estão algumas das competências que a gente acha que o administrador tem que saber, né? Ele tem que saber liderar as pessoas, tem que saber se comunicar. Dá para imaginar o administrador... Tem algumas pessoas que preferem falar só com os computadores, né? Fica o dia inteiro no computador e não quer se expor, conversar, negociar com outras pessoas. O administrador tem que saber se comunicar, tem que saber negociar, tem que conseguir convencer os seus pares, até outros administradores, de que sua ideia é boa. As competências de liderança, comunicação, negociação são vitais para um administrador, né? Ele tem que saber identificar quais são os problemas reais das empresas, né? Identificação de problemas, né? Não pode errar nisso, ele tem que saber quais são os problemas reais, tem que saber controlar a empresa, né? Ele tem que ter o controle da empresa para que tudo saia, tem que saber fazer projetos de longo prazo para que a empresa cresça e tudo mais. Finalmente, ele tem que saber decidir, tomar decisões. Muita gente fala um monte de coisa para ele, no momento, na hora H, ele vai ter que tomar uma boa decisão. E nem sempre uma boa decisão é aquela que vai dar certo. Tem uma série de coisas que podem fazer com que a decisão não dê certo. O que é uma boa decisão? Uma boa decisão é aquela que foi baseada em muitas informações, ele coletou todas as informações, escutou todo mundo,
Pensou, decidiu, bateu o martelo, aí ele pode dormir sossegado. Normalmente vai dar certo, mas pode vir uma pandemia que muda tudo, o imponderável, né? Ok, naquela época a decisão dele foi a melhor possível, né? Bom, aqui está o resultado da sua busca. Aqui está o meu Google aqui falando sozinho. Perdão, pessoal, né? Ele fica escutando a conversa dos outros. E aqui, já que o administrador ele precisa ser uma pessoa de muitas competências, os nossos cursos, né, que formam o administrador também têm que versar sobre muitas áreas de competência, né? Então, o curso de administração é um curso multidisciplinar, né? E nós já ouvimos falar, né? A gente já deu essas palestras muitas vezes. Eu vou fazer administração, professor, porque a administração é um pouquinho de cada. Eu não tenho sangue, né? Assim, eu desmaio se eu for ver sangue, se eu for abrir um sapo, né, numa faculdade de medicina. Imagina abrir uma pessoa, né? Eu desmaio, então eu não dou para medicina. E eu não gosto muito de ler, sabe? Ler é exagero, então eu não dou para advogado. Matemática nunca foi bom, nunca fui bom, então eu não vou fazer engenharia. Então eu vou fazer administração, que é um pouquinho de cada. É um tanto de cada. Agora, um pouquinho de cada talvez não seja, talvez seja muito de cada. Nós temos quase 2.000 faculdades de administração no Brasil, né? Tem faculdade de tudo que é tipo. Nas boas faculdades, e não é só a GV, tem muitas boas faculdades, tem a USP, o INSPER, a SPM e muitas outras em São Paulo, né? Em outros estados, né? Não é um pouquinho de cada, é um monte de cada, né? Eu vou falar agora da GV. Na GV, a gente vai ensinar bastante matemática para você, porque precisa, não é porque ensina porque vai ensinar. A gente chama de cálculo, é a matemática mais avançada. E tem muita contabilidade que mexe com números também. E tem logística, que é a arte de... Imagina a pandemia, distribuir produtos que as pessoas compram pela internet. Então, a parte de logística também é muito estudada, né? Tem a parte de economias, tem que saber muito de microeconomia, macroeconomia, tem que entender como é que funciona a economia do país, né? Mas eu sou professor de estatística, né? Tem que aprender bastante estatística. Mas tem também um monte de humanidades, teoria das organizações, gestão de pessoas, política, psicologia, sociologia, né? Filosofia, a gente aprende bastante humanidades também, né? Olha, aqui tem marketing. Marketing é uma das atividades do administrador. Marketing não é só humanidades, tem muito número, muita pesquisa de mercado, etc. Tem que saber estatística, tem que saber matemática, né? Finanças tem muito de número, mas não é só número. Então, tem que saber bastante. Eu vou mexer mais com recursos humanos. Tem número também, mas tem muito de humanidades, psicologia e tudo mais, né? Então, nós vamos aprender bastante de cada um desses assuntos aqui, né? E por que a gente aprende tanta humanidade aqui, né? Porque não é só aprender uns truques de finanças, uns truques de marketing. Isso talvez até sirva para o teu primeiro emprego. Na GV, os alunos e alunas não têm problemas para conseguir o primeiro emprego, mas nós não estamos preocupados com o seu primeiro emprego somente, nós estamos preocupados com a sua carreira. E conforme você vai subindo na empresa, você vai lidar com pessoas. E, portanto, você precisa primeiro se conhecer, conhecer as outras pessoas e conhecer a sociedade. Você precisa, sim, aprender psicologia, filosofia, sociologia, para entender as pessoas e o mundo. Para você subir na carreira, não basta saber um pouco de finanças e um pouco de marketing. Você vai ter que entender o mundo, e é por isso que a gente insiste, isso é uma coisa específica da GV, em que você tenha uma visão sólida, crítica e humanista. Saiba criticar o que está acontecendo à sua volta, para você ser, de fato, um grande executivo, um grande líder, né? Ok. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre... Vocês têm que escolher alguma faculdade, né? E cada faculdade tem os seus pontos fortes,
né? Cada faculdade é boa no seu sentido. Eu estou falando das boas faculdades, faculdades de primeira linha. Tem algumas faculdades que têm prédios maravilhosos, outras têm laboratórios maravilhosos, né? E são fatores que têm que ser escolhidos. Eu vou falar um pouquinho sobre a GV, ao mesmo tempo que eu falo desses critérios, né? Dado que a administração é um vasto campo do conhecimento, na GV a gente tem muitas matérias eletivas que você escolhe. Na verdade, você tem que fazer algumas matérias, várias matérias obrigatórias, e é obrigado a fazer um monte de matérias eletivas. Só que é que nem numa pizzaria, que você tem 150 sabores. Não todos os dias, não todos os semestres e anos você tem todos os sabores, mas ao longo do teu curso, você vai ser exposto, vai poder escolher até 150 disciplinas eletivas. Você não vai fazer as 150, vai fazer 10, 15, não sei. Mas, olha, isso é de acordo com o teu interesse. Eu quero aprender muita negociação. Então, você tem técnicas de negociação. Eu preferia fazer essa disciplina em inglês. Ok, faça. É uma outra eletiva, negotiation. Eu quero ver as diferenças culturais no mundo para o administrador. Ok, gestão multicultural. Eu quero me especializar muito em finanças. Faça gestão de riscos e derivativos. Marketing for low-income consumers. Marketing para baixa renda. Ok, né? Sustentabilidade, inovação para sustentabilidade, criatividade é uma disciplina que a gente oferece, gerenciamento de crises. Nossa, nós estamos numa crise. Como é que o administrador gerencia uma crise numa empresa? Mas eu quero, no fundo, no final, conduzir uma empresa da minha família. Que tal family business para você? Eu quero empreender. Que tal você fazer comportamento do empreendedor? Né? Comportamento empreendedor. Eu não quero ser um empreendedor, então não faça seletiva, faça outras. Então você vai poder construir a sua grade. Uma grande parte das suas disciplinas são eletivas. Aliás, eu acho que a GV, salvo engano, no Brasil e talvez em muitos lugares, ela é a faculdade que mais tem eletivas para você poder escolher, mais liberdade você tem, né? Mais flexibilidade e autonomia. Estou pegando meu celular que está falando sozinho para poder acompanhar o horário, né? Ok, tudo certinho no horário, né? Espero que ele não comece a falar de novo sozinho. Então, quaisquer que sejam as disciplinas que você faz, você vai ter o mesmo diploma de ADM de administrador, né? Mas se você fizer alguns grupos de eletivas, e dentro desses grupos também tem muita escolha, você pode ter um carimbinho, além do seu diploma, dizendo que você fez uma graduação focada em algumas coisas. Por exemplo, em finanças, empreendedorismo, data science, gestão internacional, estratégia, marketing, sustentabilidade e meio ambiente. O caso é quando você coloca mais foco em algumas, se você pegar mais disciplinas eletivas de sustentabilidade, você vai ter um carimbinho a mais no teu diploma dizendo que você fez mais sustentabilidade. Isso pode ser interessante para o teu empregador depois. Ou finanças, ou marketing, ou data science. Quem gosta muito de data science, tem disciplinas do qual eu ministro algumas, né? Tem várias disciplinas que você pode fazer para se especializar em data science, né? É o que a gente chama de flexibilidade e autonomia, né? Olha, a GV, a gente faz reformas curriculares muito rapidamente, né? A gente está toda hora evoluindo, não é nada congelado, disciplinas novas, mudanças na grade, matérias, disciplinas interdisciplinares, né? A gente está fazendo isso sempre, né? Ideias inovadoras, né? A gente já faz alguns anos que a gente tem turmas em inglês. Você quer fazer o curso em inglês, você faz. Você tem, né? Para você aprender aqui todo o jargão da administração em inglês, né? Se você já sabe inglês, não vamos ensinar inglês para você, você faz o curso totalmente em inglês. E tem alguns estrangeiros que vêm fazer com a gente e também entram nessas turmas, né? Palestras e workshops, né? Olha, a GV fica lá na Avenida Paulista e todo dia tem pelo menos 10 palestras e workshops ocorrendo ao mesmo tempo. Eu não consigo assistir tudo, gostaria,
né? Então, porque a GV é um centro onde as coisas acontecem, né? E tem uma série de centros de estudos, centro de estudos do varejo, centro de estudos de sustentabilidade, então eles organizam palestras, chamam especialistas, a gente gera conhecimento nessas áreas e tudo mais. Eu sempre falo que GV é um lugar onde as coisas acontecem, né? Em termos de internacionalização, a GV ela é famosa no mundo, não é só no Brasil, né? E os nossos alunos, eles podem fazer, nós vamos mostrar aqui um pouquinho, aliás, é no próximo slide, né? Eles podem fazer duplo diploma em uma série de faculdades. Então, você pode, por exemplo, fazer 3 anos aqui e mais 2,5, desculpa, 2 anos e meio aqui e mais 2 anos na Northeastern University, em 4 anos e meio, e você sai com o diploma da GV e da Northeastern. Você sai com um diploma internacional de administração, de business administration, de business, né? E como é que você vai ter que pagar lá? Não, você não paga nada lá. Você vai pagar o teu curso de administração aqui e só. O câmbio está alto agora, né, pessoal? Então, você tem a oportunidade de cursar metade do teu curso numa dessas faculdades e você vai estar pagando somente o teu curso aqui na GV. Como é que funciona isso? Tem alunos também dessas faculdades, da Northeastern, da Bocconi, da HEC de Paris e tudo mais, que vêm estudar aqui, aí eles pagam só lá, né? Não pagam nada para a GV. Essa reciprocidade que permite que vocês possam estudar lá e permite que alunos dessas faculdades componham a nossa internacionalização. Você está andando pelos corredores da GV, tem gente falando italiano, alemão, inglês, a gente se considera bastante internacional. E uma parceria que a gente acabou de fazer agora, a Northeastern nos Estados Unidos, Bocconi na Itália, a HEC é na França, a Emilion também é na França, a Neumar também é na França, a Reutingen, essa é a única que você tem que fazer o curso em alemão. Todas as outras, você não precisa falar francês nem italiano, os cursos são dados nessas faculdades em inglês. Inclusive na PKU, na China, que é a nossa nova parceria, eu acho super interessante, isso que é de fato diferente, você vai fazer o final do seu curso em Pequim, obviamente não vai ser em mandarim, vai ser em inglês. Temos também, para quem não quer fazer tudo isso, programas internacionais de férias. Então, na Babson College, em Boston, Universidade do Texas, em Austin e outros. E também os intercâmbios, né? Você pode ficar 6 meses ou até 1 ano, se quiser, fazendo um intercâmbio no exterior. Então, você faz lá matérias que, para a gente, vale como as eletivas. E nós temos 102 parcerias no exterior, em todos os continentes. Então, você vai poder fazer intercâmbio, ficar 6 meses numa dessas universidades, que é uma experiência profissional interessante, depois você volta e continua. A cada ano, mais de 80 alunos vão para intercâmbio no exterior e mais de 80 alunos estrangeiros chegam para estudar no Brasil para fazer seu intercâmbio aqui, né? Ok. Nós temos também a dupla graduação. Isso não é para todo mundo, né? Então, você faz a graduação em administração, no meio você começa a fazer administração em direito, não precisa fazer outro vestibular, e em torno de 6 anos e meio, aí não é 4, você sai com os 2 diplomas de graduação. É uma formação sólida. Não é todo mundo que quer, mas para quem quiser, pode acontecer. Isso acontece bastante com direito, um pouco menos com economia, mas existe essa possibilidade de fazer dupla com a Escola de Economia também da GV, né? Nós temos um curso noturno, né? O curso noturno é a mesma equipe de professores, eu dou aula também à noite às vezes, as mesmas disciplinas, o mesmo diploma, a mesma exigência, só que em vez de 4 anos, ele é dado em 5 à noite, né? Então, enquanto o curso diurno é de manhã e à tarde, o à noite é das 19 às 22h40, não tem aula aos sábados, né? Do 6º semestre em diante, o curso diurno é só de manhã, para você poder estagiar, e o da noite continua sendo à noite, né? Ok. Entidades estudantis, intercâmbios no exterior, dupla graduação, está aberto para os alunos noturnos, a mesma coisa. A única coisa que não está é a opção para cursar em inglês. Nós não temos cursos em inglês, a menos das eletivas, para quem faz à noite. O preço é exatamente o mesmo,
só que o número de mensalidades, que no diurno você paga em 48, aqui você divide em 60 meses. Então, a cada mês você vai pagar 80% menos. E as bolsas, também tem a mesma bolsa para o diurno e para o noturno, só que naquelas bolsas que são reembolsáveis, você vai poder pagar em até 8 anos. A gente facilita um pouco para quem está no curso noturno, né? Ok. Eu não sei se quem está nos escutando precisa ou não de bolsa. Nós damos bolsas não reembolsáveis, que você não vai ter que devolver nunca, para alunos com necessidade extrema, né? Então, bolsas que pessoas que têm dificuldade, inclusive, para alimentação, então nós damos bolsas não reembolsáveis, você nunca mais vai ter que devolver. E temos várias bolsas de, olha, 20% dos alunos, pelo menos, têm bolsas reembolsáveis, que a gente financia, que não é banco, é a própria GV, certo? Não tem juros, tem lá o IPCA, uma correção monetária, mas não tem juros, e você vai devolver isso em 5, no caso noturno, em 8 anos depois que você se formar. Aí você pode, por exemplo, financiar metade, ou 20%, ou até 100% da sua mensalidade. Para isso, a gente exige alguma documentação, a gente quer ver o imposto de renda da sua família e tudo mais, mas o lema é: ninguém fica. Você quer estudar na GV, passou no vestibular, isso é importante, passou no vestibular, você vai poder estudar. Se tiver alguma dificuldade, a gente vai ver com você como fazer, né? Sobre o processo seletivo no primeiro semestre de 2021, né? Nós não vamos ter Enem esse ano, então nós vamos, olha, no diurno, 206 vagas vai ser das 240 vagas, 206 vão ser pelo vestibular. 8 somente pelo Enem. E você precisa ter 650 pontos. Mas qual o Enem? O Enem que alguém já fez, de 2019 e 2018, porque a gente não vai ter o de 2020. Por isso que a gente está com menos vagas para Enem. Para quem tem diplomas internacionais, IB, Abitur, BAC, SAT, você pode concorrer com esses diplomas e esses exames internacionais também. E aqui tem para quem estudou fora, né? Quer dizer, estrangeiro ou dupla cidadania, esteve nos 4 de ensino regular no exterior, tem 4 vagas, também um outro concorre por essas 4 vagas. Então, tem várias formas para você entrar, e você pode se inscrever no vestibular e no Enem. Se você estuda numa escola que pertence ao IB, então você pode prestar vestibular, Enem, né? Enem que você já tenha feito, né? Porque não vai ter esse ano, e pelo IB, e assim por diante, né? Ok. No nosso processo seletivo, nós temos exame oral. Todo mundo que passa na primeira fase do processo, tanto faz se é pelo Enem ou pelo vestibular, é submetido a um exame oral, no qual nós vamos medir algumas habilidades que não podem ser aferidas em provas escritas. Você vai ter que entregar uma carta de motivação, depois você vai ter que responder algumas perguntas perante a banca, e tudo isso está no site da GV, processo seletivo, em www.fgvbr, tem mais detalhes. Ok. Se quiserem anotar esse e-mail aqui, né? Esse não é o meu e-mail pessoal, mas é o e-mail da coordenação do curso de graduação, né? Para administração de empresas da GV, vale a pena anotar, né? Aqui a gente faz um fechamento. Você pensou ADM? Você deve ter pensado em ADM na GV, e você pensou em EASP. EASP é o nome oficial da ADM na GV, Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Então, quando você está falando FGV, EASP, você está falando de ADM na GV, como vocês falam, né? Ok. O que eu tinha para apresentar rapidamente, para estimular as perguntas de vocês, é isso. E agora estou aberto para perguntas. Deixa eu ver aqui. Estou vendo aqui. Como será o vestibular online? Alguma mudança em relação ao meio do ano? Bom, nós estamos aprimorando os nossos processos seletivos permanentemente, tanto no vestibular tradicional, como até nas entrevistas orais e tudo mais, né? Como é que será? Será uma evolução, mas será muito parecido com o vestibular de agora. Muito provavelmente, com 90%, ele será feito online,
porque nós descobrimos que você não precisa da pandemia para fazer um vestibular online. Existe hoje tecnologia para garantir que as pessoas façam honestamente o seu vestibular, e com isso a gente consegue incluir pessoas de todos os estados do Brasil, sem que eles tenham que se deslocar até aqui ou para as capitais, onde a gente oferecia o vestibular também. A gente faz ele online. Então, muito provavelmente, ele vai ser online também, né? Então, respondendo à primeira pergunta. A segunda pergunta. Oi, Nelson, é Alice, filha do Marcelo. Oi, Alice, tudo bem? Tudo bem. Imaginava que você ia fazer uma pergunta, mas manda um abraço para o teu pai depois, Alice, e outro para você, né? Você acha que a administração poderia ser um curso a ser prestado como pós-graduação? Claro que sim, né? Como eu falei no começo da nossa apresentação, feliz ou infelizmente, você vai estudar para o resto da sua vida. Não é só médico que continua estudando para sempre, né? E você pode, por exemplo, fazer engenharia, ou você pode fazer economia, ou você pode fazer medicina, e depois, como pós-graduação, você faz, tem vários tipos de pós-graduação, para quem quer ser professor, para quem quer só aprender para a sua profissão, cursos curtos, cursos longos, né? A GV tem excelentes cursos, tem outras coisas que não são da GV também, você pode fazer para depois aprender um pouco de administração. Ou você pode fazer ao contrário, você começa com a administração, como eu falei, depois se especializa, sei lá, em administração hospitalar, né? Ok, dá para fazer dupla graduação entre ADM e RI? Não, não dá. O curso, na GV, o curso de RI é separado, então não existe dupla graduação entre ADM e RI. Mas, em administração, em ADM, você tem várias eletivas, inclusive várias de RI. Então, você pode fazer algumas disciplinas de relações internacionais fazendo o próprio curso de ADM. Essa é uma das vantagens do curso de ADM. Ele é amplo e você escolhe as eletivas, você monta o seu curso. Inclusive, você pode fazer mais matérias. Você não quer fazer dupla graduação com economia, porque é muito pesado? Então, você faz, além das obrigatórias de economia, você faz algumas eletivas de economia, ou de RI, ou até de direito. A gente oferece muitas disciplinas eletivas, né? Próxima pergunta. Qual é a principal diferença entre administração e economia na GV, né? Bom, talvez valha a pena você escutar uma palestra de economia para ver a diferença. Os economistas, eles normalmente estudam modelos matemáticos que explicam como é que funciona a economia, né? Então, eles vão trabalhar tipicamente em bancos ou no próprio governo. Então, se você, olha, você tem que amar matemática para fazer economia na GV, porque lá exige muitíssima matemática. Matemática pesadíssima. Aqui está, né? O que eu achei na web. De novo, o meu celular está falando sozinho aqui. Se você quer, por outro lado, trabalhar, você vai trabalhar em bancos, mas com uma visão mais ampla, não só dos modelos econômicos, com finanças, gerindo as pessoas, ou olhando o marketing, como lançar os seus produtos em bancos, empresas, etc., então você vai fazer administração, né? E como funciona o processo de escolha de alunos para dupla graduação? A gente olha quem é candidato e para dupla graduação, não é que tem tantos candidatos assim, certo? Não é porque passa a ser um curso de graduação de 6 anos e meio, mais que medicina, né? E aí a gente olha as notas, tudo na GV é por mérito, a gente faz uma entrevista com você para ver se isso é o que você quer mesmo, se você não vai desistir no caminho, certo? E aí você é selecionado. Não é uma seleção difícil para fazer dupla graduação, porque não tem algumas vagas, mas também não tem tantos interessados assim. Outros preferem, eu vou começar a trabalhar e depois, se eu quiser, eu faço uma especialização, né? Eu queria saber como preparar melhor para o vestibular, como estudar, etc. Você tem algum conselho? Eu tenho. Eu não fiz GV, eu fiz Poli. Há muitos anos atrás, eu não fiz cursinho. Por quê? Porque eu tinha, sei lá, eu tenho até hoje uma capacidade de autodidata, né? E depende do colégio que você faz. Eu estudei num colégio bom, que me dava tudo que eu precisava, então eu estudei sozinho, eu decidi fazer isso.
Se você precisa de um professor para te dar um guia, etc., faça um cursinho, né? Não é mal, né? Faça o cursinho, ele vai te dar uma orientação, uma ordem do que você deve recordar, etc., né? O vestibular da GV não tem decoreba, né? É um vestibular que você tem que pensar. Então, às vezes, pelo simples fato de você ter feito o colégio bem feito, você já está preparado para fazer o vestibular da GV, né? Ah, tem aquela entrevista oral, aquele exame oral, como é que eu me preparo? Olha, a gente tem uma regra de sigilo, né? Até em contrato, a gente não pode falar como é que é o exame oral. Mas nessas palestras, todos nós falamos o seguinte: para isso, eu acho totalmente inútil você fazer cursinho de exame oral, né? Porque a gente quer conhecer você. Então, não venha com um discurso enlatado que você decorou, porque a gente percebe isso aí, né? Na verdade, a gente quer que você responda as nossas perguntas que nós vamos fazer e responda com sinceridade e autenticidade, daí está tudo certo. Não existem fórmulas para o nosso exame oral. Então, não tem muito sentido você fazer um cursinho de exame oral. Cursinho para o vestibular, para recordar as matérias, etc., isso aí vale a pena, né? Estou vendo mais uma pergunta da Letícia Yumi. Quais são os diferenciais da GV em relação a outras faculdades que também têm o curso de administração? Olha, aí você me faz uma pergunta difícil, Letícia, porque eu gosto da GV, né? Eu dou aula na GV há 20 anos, né? Mas todas as faculdades de primeira linha têm os seus méritos. Em São Paulo, a gente tem excelentes faculdades, né? Então, se fizer no INSPER, o INSPER é bom? O INSPER é excelente, a SPM é excelente, a USP é excelente, e tem outros que são excelentes, que talvez eu não esteja nomeando aqui, né? Claro, no Brasil inteiro, tem 2.000 faculdades que são faculdades que põem um professor com livro, manda você ler. Não é isso que tem que ser. Estou falando das boas faculdades, né? Então, estou falando desse grupo seleto, você vai ter que escolher e olhar as características, né? A GV, conforme eu falei, é um lugar onde tudo acontece. Ela é um centro produtor de conhecimento, né? Nós temos um programa de doutorado forte e boa parte dos professores que atuam em outras faculdades se formaram doutores aqui na GV. Então, a gente não só ensina conhecimento, a gente gera conhecimento, né? A gente participa dos congressos, a gente manda papers para as revistas internacionais, pesquisas, os nossos centros, que eu falei para vocês, tudo, as palestras, tudo acontece na GV. Se quer um lugar agitado, é na GV. Bom, se você quer um lugar com flexibilidade e disciplinas, bom, talvez você goste das eletivas da GV. Você quer um curso internacional, olha, de intercâmbios, eu não conheço nenhuma outra faculdade que tenha tantos intercâmbios possíveis quanto a GV. Dupla graduação, tantos acordos de dupla graduação com universidades na China, na Europa, nos Estados Unidos, eu acho que nenhuma em São Paulo ou no Brasil tem tantas quanto a GV. Eu falei agora algumas das características que eu acho que são importantes. Olha, dizem que 1 entre 4 executivos no Brasil, dos importantes, se formaram na GV, né? Então, isso forma uma rede de relacionamento, né? E quando um executivo da GV vai contratar alguém, imagina para quem que ele vai dar preferência. Para aquele que ele sabe que estudou as coisas que ele estudou, etc. Talvez ele tenha um olhar diferente para um aluno que venha da GV. Então, você me perguntou alguns diferenciais da GV, eu estou falando alguns, né? Pronto, eu estou à disposição. Se tiver mais alguma pergunta, aqui no Question and Answer não tem mais nenhuma dúvida até agora, eu estou à disposição, né? O tempo ainda temos mais um pouquinho, se alguém tiver mais alguma dúvida. Se não, estamos à disposição e vocês podem mandar e-mail para a GV, né? Naquele que eu coloquei, é coord, COORDCG, @FGVBR, se tiverem alguma dúvida a mais, né? Ou conversa com colegas ou amigos que estudaram na GV, todos eles vão poder falar os pontos fortes, eventuais pontos fracos, comparar com outras faculdades e tudo mais. Para a escolha da profissão, vou voltar. Olha as matérias, não olha o título da profissão. Olha as matérias que você vai aprender e veja se tem a ver com a tua cara, né? Ok, pessoal. Estou vendo que não tem mais perguntas. Estou à disposição ou a gente pode encerrar. Nelson, bom, enquanto os meninos, né, parece que
Já tem uma outra pergunta. Vamos deixar, então, passar a palavra, então, agora para a Alice. Da Alice, filha do meu amigo, né? Do Marcelo Pereira, trabalhei com ele muitos anos. Se entrar em Direito na GV, dá para ter 2 diplomas? Se pode fazer dupla graduação começando com Direito. Pode também, Alice. Então, você pode começar fazendo a faculdade de Direito, você vai prestar vestibular para Direito, e no meio do teu curso de Direito, que lá é 5 anos, nós somos 4, você fala, eu quero fazer dupla graduação com ADM. Então, você vai ter um processo seletivo lá e você vai começar a fazer também. Você pode começar por qualquer um dos 2 lados, né? Acho que é isso que você perguntou, né, Alice? Eu iria propor também uma pergunta que me surgiu enquanto ouvia a sua palestra, professor. Pois não. Bom, você demonstrou que há vários itinerários possíveis dentro do curso de administração, né? Mas aí eu fiquei pensando, né? Os alunos da GV, eles têm algum tipo de orientação para nortear as suas escolhas de eletivas? Ou então, o aluno que escolhe vários caminhos, vamos dizer assim, que se torna um tipo de generalista na área, ele é mais bem visto ou isso pode ser um problema? Tem algum problema, assim, de o aluno escolher vários caminhos? Olha, ou é importante que ele siga caminho um pouco mais específico? Eu entendi bem a pergunta é super apropriada, né? Olha, nós temos a GV é grande. Tem alunos que preferem ser mais generalistas. Tem alunos que querem focar naquela coisa específica de finanças, quer ser um super cara de finanças, um super cara de sustentabilidade. Todos os caminhos são válidos. Depende do perfil de cada um. Agora, eu vou começar com o começo da sua pergunta, né? Como é que o aluno sabe, com tanta liberdade, o que ele pode fazer, o que ele vai fazer, né? Lembra, quando vocês entrarem na faculdade, no começo, as matérias são as obrigatórias, né? No primeiro semestre, segundo semestre, lá por semestre, você não pode escolher nada. A partir daí que você começa a ter liberdade de escolha e que vai aumentando, continua tendo obrigatórias até o 7º, 8º semestre, mas vai aumentando, são poucas. No final do curso, você tem mais eletivas. E como é que você descobre? Lembra, a GV é uma comunidade, né, formada por os alunos que vão se tornar cada vez mais maduros. Eles terão 18, 19, 20 anos, e os alunos discutem as coisas, organizam, publicam no Face. Essa matéria é super legal, essa aqui eu não gostei, é muito difícil, essa é muito fácil, sei lá. Então, os alunos mesmos comentam entre si, né, para te ajudar nisso. É claro que você pode conversar com os professores. Eu estou interessado em data science, porque eu sempre gostei dessa parte aí, né, de modelagem, a profissão do futuro. Data science mistura estatística com matemática e com business. Isso aqui me parece muito interessante. Então, vem conversar, por exemplo, comigo, com os outros professores, a gente orienta. Então, a orientação é interna dos próprios alunos, que já serão mais maduros, terão 20 e tantos anos no final do curso, ou com os professores, né? Ou com os próprios coordenadores do curso também, né? Eu nunca vi um aluno que se sentiu perdido nessa escolha, né? Não é esse o problema lá, né? O excesso, não há excesso de liberdade. Eu acho que a liberdade faz parte da autonomia do caminho do aluno, né? Muito obrigado, Nelson. Temos mais uma pergunta aqui que surgiu no Q&A. Estou vendo aqui. Antônio Rafael da Silva. Você considera o curso de ADM na GV mais de humanas ou mais de exatas? Equilibrado, né? A gente vai exigir muito de você em humanas. As humanas não são mais fáceis que as exatas, né? Eu estava hoje dando a minha aula de estatística no 2º semestre, né? E a aluna estava desesperada porque ela vai ter prova de filosofia amanhã e tem que estudar bastante, né? Então, as humanidades são muito exigidas na GV, assim como as exatas, né? Aquilo que os alunos do ensino médio chamam de exatas, que inclui matemáticas e as matérias que vão usar números. Eu diria que é bem equilibrado, né? Tem outras escolas que tem desequilibra um pouco, né? Puxa mais na matemática e menos na humanas, né? Ou vice-versa.
eu acho que é bem meio a meio. A gente vai exigir bastante de você, tanto nas exatas como nas humanas, né? Espero ter respondido a sua pergunta, Antônio. Estou vendo aqui que no open questions, quer dizer, não tem mais perguntas, mas podemos esperar se alguém tem alguma pergunta a mais aqui. Danilo, você conduz. Claro, claro. Nós temos aqui ainda 5 minutos, então, pessoal, aproveitem a oportunidade de perguntar aqui para o professor Nelson. Traz aí uma perspectiva muito privilegiada da instituição, do curso, né? Acho que é um momento aqui de aproveitar. No entanto, também, se não surgirem as perguntas, como enfatizou o professor, tem um canal de contato aqui, né, à disposição. Você poderia repetir o canal, professor? Vou colocar aqui, ó. No chat, de repente? Eu vou colocar aqui até na apresentação, né? Ah, perfeito. Pronto, acho que vocês já estão vendo aqui, é coordcg@fgvbr, né? Nesse e-mail, entra com os coordenadores de graduação. Olha, eu pessoalmente eu fui coordenador do curso de graduação por 7 anos, é um cargo lá que é rotativo, de 2012 a 2017, a gente que coordenava esse curso, né? E a gente ficava, o atual coordenador, o professor Renato e sua equipe, a gente fica muito contente quando vem perguntas de alunos, a gente faz questão de responder, ou até de receber os alunos da GV. É claro que hoje está mais difícil com a história da pandemia, mas nas épocas sem pandemia, a gente fazia questão que os alunos vá lá conversar com a gente, conhecer a escola e tudo mais. Hoje não está ainda podendo, mas a gente faz votos, né, Danilo? Que não demore muito para acabar essa coisa e a gente poder ter a nossa vida razoavelmente normal, né? Com certeza, com certeza. Vamos torcer para que isso se resolva tão logo quanto possível. Enquanto isso, a gente vai dando um jeito aqui mesmo online, né? Vai criando essas oportunidades, né, para que as instituições se apresentem para os alunos do colégio, para os seus conhecidos, né? Porque afinal é um evento aberto, né? O pessoal pode conhecer, mesmo não estudando no Pio XII, né? Então, a gente torce para que o Fórum de Profissões tenha essa utilidade aí para vocês, pessoal. Vocês possam conhecer, apesar da distância, né, do distanciamento, aliás, né, que a situação impõe, né? Tomara que vocês consigam aqui fazer algumas reflexões sobre as opções que vocês têm considerado de carreira, né? Possam conhecer um pouco dessas carreiras com os professores das instituições de ensino superior. Bom, se vocês não têm mais questões, né? Nós já nos aproximamos. Eu queria fazer um agradecimento pelo convite, né, que o Danilo e o Pio XII fizeram para a gente, né? Para nós é uma honra poder estar participando do programa do Pio XII, né? Para a gente poder ajudar os alunos do Pio XII e outros que estejam escutando. Por favor, nos convide sempre que possível, será um prazer estar aqui. Com certeza, Nelson. Eu agradeço muito em nome do Pio XII a sua presença, a qualidade dessa palestra de altíssimo nível, né? E a GV por ter se colocado à disposição de trazer uma pessoa aqui tão interessante, com a visão já bastante, né, de quem conhece mesmo a instituição. Você disse 20 anos já de GV? Isso? Exatamente 20 anos, né? Pois bem, 20 anos de GV, gente. É uma pessoa que conhece a instituição como ninguém, com certeza. Então, se não há mais perguntas, então gostaria de agradecer mais uma vez a presença do professor Nelson. Muito obrigado, Nelson, mais uma vez. Esperamos que a gente possa contar com você nos próximos fóruns, com certeza. Agradeço também a presença de todos vocês que acompanharam o nosso primeiro dia de evento, que já começou com tudo aqui, né? E espero que vocês possam aproveitar os próximos dias também, que prometem também uma ótima programação de altíssimo nível como a de hoje. Tá certo, pessoal? E participem também da nossa enquete ao final desse evento, né? Ao final desse webinar. Vocês podem responder ali uma rápida pesquisa de satisfação para dar um feedback que pode ser importante para nós também. Possamos até, de repente, repassar para o Nelson, né? Tá certo? Muito obrigado pela presença de todos e um ótimo dia, um bom fim de tarde para vocês. Tchau para vocês. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado, Nelson.